e é exatamente essa época, é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo. E tudo isso é possível perceber nos nossos dias, conforme está escrito na palavra de Deus, nós estamos presenciando. E o que foi que Jesus nos disse? O que é que Jesus disse para nós que nós deveríamos fazer, como nós deveríamos nos portar nesse tempo chamado de tempo do fim? Jesus disse que nós deveríamos perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, Jesus está nos dizendo, não importa o que aconteça o que acontecer, persevere. Aconteça o que acontecer, permaneça. Aconteça o que acontecer, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas continue, vá em frente, é o que o Senhor Jesus está nos dizendo. E nós vamos continuar refletindo sobre isto hoje, como agir no tempo do fim. Porque semana passada, no domingo passado, quem acompanhou a mensagem, tanto pela manhã quanto à noite, viu ali que nós estávamos falando que no tempo do fim era imprescindível que nós crescêssemos em Jesus, ou seja, que nós perseverássemos na fé em Jesus. É imprescindível perseverar na fé em Jesus. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta ali a parábola do juiz iníquo, e no finalzinho da parábola, Jesus disse, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está dizendo também que nestes últimos dias, neste tempo do fim, seria um tempo em que as pessoas estariam apostatando da fé, seria um tempo em que as pessoas não estariam mais crendo em nada, não estariam mais crendo em Deus, crendo em céu, crendo em inferno, e é tudo isso que nós estamos vendo. Muita gente não está mais crendo em Deus, por incrível que pareça, até mesmo pessoas que estão dentro da igreja não estão conseguindo manifestar a sua fé de verdade, não estão conseguindo demonstrar que realmente creem naquilo que está escrito nas Escrituras, que é o segundo ponto que nós vimos, que nós também devemos crer, ou seja, que nós devemos crer nas Escrituras, que nós devemos perseverar em crer nesta palavra, na Bíblia Sagrada, como sendo a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que esta Escritura é inspirada por Deus. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. A Escritura é inspirada por Deus, faz com que, este livro que está nas suas mãos, este livro aqui, na verdade, que é uma coletânea de livros, 66 livros escritos para o homem, Antigo e Novo Testamento, a palavra de Deus, a palavra infalível, inerrante de Deus para todos nós, esta palavra é uma palavra totalmente diferente de qualquer livro que exista na face da terra. E quando eu penso que esta palavra é uma palavra sobrenatural, nós provamos que esta palavra é realmente sobrenatural, porque é a única palavra capaz de transformar vidas. É a única palavra capaz de gerar milagres. Ora, irmãos, eu estava me lembrando do pastor Gildário, que já esteve aqui pregando na nossa igreja. Ele pregou, acho que no ano de 2019, e ano passado ele esteve aqui também, gravou uma mensagem, né, que foi transmitida para os nossos cultos. E o pastor Gildário, né, que é aquele pastor lá da Paraíba, ele não sabia ler, analfabeto. Mas ele pegou a Bíblia e ele tinha muita vontade de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Ele não sabia ler, mas de repente, irmãos, ele examinando as Escrituras sem saber ler uma palavra sequer, eis que os olhos dele se abrem e ele começa a ler a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, é ou não é uma palavra sobrenatural? Não tem comparação. Não tem comparação, meu irmão. Até hoje ele tem a dificuldade, ele não sabe escrever, mas ele sabe ler,
E como é que ele aprendeu a ler? Ele aprendeu a ler olhando a Bíblia Sagrada, e desta palavra veio poder para ele, abriram seus olhos e ele começou a ler. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você temos que perseverar. Eu e você temos que perseverar no cumprimento das Escrituras. Em terceiro lugar, nós vimos que é necessário também perseverar no fervor do Espírito. É necessário perseverar no poder do Espírito. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 11, na segunda parte do versículo: sede fervorosos no Espírito. Nós temos que perseverar no fervor do Espírito. Nós não podemos deixar, irmãos, que com o tempo a gente vá, se esfriando, que a frieza espiritual tome conta de nós, que nós peguemos a palavra de Deus apenas lá uma vez ou outra, e não examinemos a palavra com cuidado, não mais estudemos a palavra. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que perseverar nas Escrituras, nós temos que ser fervorosos no Espírito, esse fervor que vem do Espírito, que não deixa você se aquietar, não deixa você se acomodar, mas que te leva ao cumprimento da palavra de Deus. E também nós temos que perseverar em oração. Em quarto lugar, perseverança na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12, na terceira parte do versículo está escrito: perseverem na oração. Talvez você esteja comparando a sua vida de agora com de anos atrás, e quem sabe você esteja dizendo assim: quanto tempo faz, né? Eu estou com saudade daquele tempo que eu tinha com Deus. Eu estou com saudade daquele tempo quando eu orava mais, quando eu acordava cedo para orar. Eu estou com saudade daquele tempo que eu passava horas em oração. Eu estou com saudade daquele tempo quando eu jejuava mais. Tomara que isso não esteja acontecendo com você, mas se está acontecendo contigo, meu irmão, volte ao fervor, volte a viver no poder do Espírito, porque esse é o nível que Deus espera de nós. Continuando, hoje nós queremos falar sobre a perseverança na luta contra o pecado. Se tem uma coisa que nós também precisamos perseverar, é na luta contra o pecado. Isso significa, irmãos, que o pecado para mim e para você nunca pode deixar de ser pecado. É interessante, irmãos, que aquilo que era pecado há algum tempo atrás, hoje está deixando de ser. Mas olha o que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, está escrito assim, olha: na luta contra o pecado, eu estou lendo aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional. Na luta contra o pecado, significa que nós temos que lutar contra o pecado, amém? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha, vou repetir. Na luta contra o pecado, aí nesta versão que nós estamos vendo aí, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Esta é a versão atualizada da Bíblia. E a Nova Versão Internacional diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Isso significa, meu irmão, que eu e você não podemos de forma alguma negociar com o pecado. Outro dia eu ouvindo um áudio do pastor Paulo Júnior pregando, ele estava dizendo: esta é a pior geração de crentes de todos os tempos. Ora, eu não seria tão radical de afirmar categoricamente que esta geração é a pior de todos os tempos. Até porque quando você volta no tempo e você vai lá na Idade Média, você vê o que a igreja se transformou, e com certeza aquela geração era ainda pior do que essa, a ponto de ser necessário acontecer uma reforma na vida da igreja. Então não diria taxativamente dessa maneira, mas com certeza
a igreja do Ocidente, porque quando você vai na igreja do Oriente ou no Oriente Próximo, nós vemos uma outra igreja diferente da igreja ocidental, mas na igreja ocidental, essa igreja tem sido muito complacente com o pecado. Essa igreja, que é a igreja onde nós estamos, aqui no Ocidente, ela tem sido uma igreja que está se aproximando muito do pecado, muito conivente com o pecado, meu irmão, e a gente não pode de forma alguma aceitar esse tipo de coisa e achar que é normal. Tem gente que diz assim, isso é normal, o tempo agora é outro, o tempo passou. Não, meu irmão, pecado, o que é pecado na Bíblia continuará sendo pecado sempre. E é pecado em toda parte. Não tem esse negócio de, não, o que é pecado lá não é pecado aqui. Não existe. Não existe isso. Mas você vai, por exemplo, nas festas de crentes hoje, e você fica escandalizado. Você fica percebendo, irmãos, que o nível espiritual dos crentes nos nossos dias. Porque quando a festa era antigamente, todas as festas que aconteciam no meio dos crentes eram feitas na igreja, não é? Então, se era aniversário de 15 anos, bodas de prata, casamentos feitos na igreja, a cerimônia no templo, e depois lá embaixo a recepção, o salão social, a festa, todo mundo estava, não é, consciente de que na igreja não é lugar de bebedeira, não é lugar de tocar música do mundo. Mas você vai nas festas de crente hoje, você fica assim muitas vezes alarmado. Eu estou dizendo de todos, mas infelizmente alguns têm agido assim, e você não consegue mais ver diferença entre festas e festas. Irmão, na vida do crente tudo deve glorificar a Deus. As nossas ações, as nossas atitudes devem ser todas feitas para a glória de Deus, e não sou eu que afirmo isso. Nas escrituras sagradas está escrito, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não pode ser diferente, meu irmão. Eu não posso querer agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Mas eu tenho amigos que bebem, então que bebam nas suas casas. Na minha casa não, a minha casa é consagrada ao Senhor. A minha família é consagrada ao Senhor. Mas não, a gente consagra os filhos, consagra a família e depois quer agradar a todos. Ou quando nós olhamos para o divórcio, os divórcios no meio dos incrédulos, e muitas vezes, irmãos, dentro da própria igreja, a quantidade de divórcio está batendo a mesma. Lamentavelmente, nós observamos e vemos, não é? Na igreja ocidental também. Porque quando eu me lembro que quando eu estive lá na Coreia do Sul falando com os pastores lá, e nós tínhamos a oportunidade de fazer pergunta aos pastores das igrejas coreanas, eu perguntei para um dos pastores assim, aqui o irmão conhece algum pastor divorciado? Ele olhou para mim e disse assim, pode ser que na Coreia exista algum pastor divorciado, pode até ser que tenha, mas eu não conheço. Eu não conheço. Então você percebe o nível de diferença de igreja para igreja, de localidade para localidade. Mas no Ocidente, infelizmente, sabe, essa associação com o pecado, essa coisa, sabe, esse relacionamento com o pecado, infelizmente tem sido algo que merece a nossa atenção. Você examina as redes sociais dos crentes e você fica escandalizado. Escandalizado. Tem irmãos que que estão posando com bebida alcoólica e tirando foto na maior cara de pau com a bebida alcoólica, postando lá na internet. Tem umas irmãs fazendo
uns books, não é? A Rose está me ajudando aqui. Ensaios fotográficos. Irmão, eu acho que a Playboy deve ter falido. Não precisa mais comprar revista da Playboy para assistir mulher, né, com as coisas de fora. E eu estou falando de incrédulo não, hein? Eu estou assustado com os crentes, meu irmão. Eu não deveria me escandalizar, porque eu já vi de tudo no mundo, mas eu estou ficando escandalizado. Não é? E os irmãos só olhando no celular, né? Imagina os irmãos olhando no celular. Irmão, vou dar um like. Dá um like aqui na foto da irmã. Hã? Por que a gente vai parar com isso, irmão? Hã? John Wesley disse o seguinte, olha, a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. As duas, uma. Ou não é convertido, ou não está vivendo em santidade. Mas uma coisa desemboca na outra. Quem se converte automaticamente passa a viver em santidade. Por quê? Porque ela recebe o Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não peca só quem peca. Peca também quem faz pecar. Imagina o adolescente com a sexualidade à flor da pele, pegando aquelas fotos das irmãs daquele jeito. E eu fico indignado com os maridos, banana, uns trouxa, que vê as mulheres, a esposa, posando daquele jeito e o miserável não fala nada. Eu não sei o que eu chamo esse cara, do que eu chamo. Para eu falar a mesma verdade, eu não podia estar falando na igreja. Para não falar uma palavra feia aqui. Esdrúxula. Chula. Mas muitos aí já estão pensando. Uns pais, irmãos, você sabe que tem gente de tudo quanto é tipo, examinando as fotos na internet. Tem estupradores examinando as fotos na internet. Tem pedófilos examinando as fotos na internet. E às vezes eu percebo foto de criança, pré-adolescente, semi-nu na internet. Onde é que esses crentes estão com a cabeça, meu irmão? Pastor Silas Malafaia contou uma história que aconteceu na igreja dele, de uma menininha de 9 anos de idade, postando lá essas coisas no Facebook dela, não sei qual das redes sociais, mas lá um camarada se fez passar por outra pessoa, marcou e conseguiu marcar um encontro com aquela mocinha, e aquela menina foi estuprada. Então, meu irmão, nós não podemos de forma alguma aceitar o pecado como sendo coisa normal. Eu já falei aqui que pecado não é só o ato de pecar, meu irmão, você também tem que ter cuidado com o caminho que leva ao pecado. E é isso que as Escrituras nos ensinam. Quando a palavra do Senhor diz que a gente deve se afastar de toda a aparência do mal, fugir da aparência do mal, é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Não precisa ser pecado para você se afastar daquilo, mas se aquilo pode levar ao pecado, mantenha aquilo longe de você, da sua família. O apóstolo Paulo, certa feita, disse assim, olha, nós não ignoramos a astúcia de Satanás. Nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Mas, infelizmente, muitos crentes no Ocidente estão ignorando os desígnios de Satanás.
porque estão brincando com fogo, achando que nenhum mal vai lhe suceder. Nenhum mal, eu posso fazer o que eu quiser, porque nenhum mal vai me suceder. Praga alguma chegará à minha casa. Fica brincando na beira do precipício para você ver o que vai acontecer. E aí o que acontece? Quais são as consequências de uma igreja que negocia com o pecado? Quais são as consequências de uma igreja que faz corpo mole com o pecado? Crentes fracos, evidentemente. Uma igreja fraca gera crentes fracos, famílias fracas. São crentes que não conseguem evangelizar ninguém, pelo contrário, servem de escândalos. São crentes que não são fiéis, não contribuem com nada, nem com recurso, nem com seu trabalho. Olha, às vezes só reclamam. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Considerando que nós somos o corpo de Cristo, eu te pergunto, que órgão você seria? Ou melhor, que órgão você é no corpo de Cristo? Se analisarmos e pensarmos num corpo, que órgão você seria nesse corpo? Muitos seriam um apêndice. Não é? O que você faz com o apêndice? Inflamou, joga fora. Não é? Você fica pensando assim, mas para que serve o apêndice? É só para dar apendicite, meu irmão? Ele deve ter alguma finalidade, né? Um apêndice. Deve jogar o resto para lá, alguma coisa assim, né? Deve servir para alguma coisa. Mas o fato é que, quando ele é arrancado do corpo, eu nunca vi ninguém dizendo assim, esse apêndice está me fazendo uma falta. Arrancaram o apêndice da pessoa e a pessoa está passando mal porque perdeu o apêndice. Tem crente que é assim, meu irmão. Se tirar ele da igreja, a igreja, às vezes, até melhora. Não é? Tem umas apendicite, tem uns apendicite por aí, meu irmão, que eu vou te contar. Eu já falei isso aqui, vou ser sincero com os irmãos. Quando eu vejo uns apendicite aparecer aqui, eu digo assim, Jesus, deixa não. Deixa vir para cá. É um pecado que eu estou confessando. A Bíblia diz confessar os vossos pecados uns aos outros. Estou confessando aqui meu pecado para os irmãos, porque a minha vida é um livro aberto. Não adianta eu esconder que Deus sabe. Não é? Tem crente que já passou pela igreja que diz assim, Deus, não deixa voltar não, deixa lá, mantém lá onde ele está. Está em outra igreja? Glória a Deus. Não pode ir para o inferno, mas está em outra igreja. Né? Quando tem crente que quando sai, tem pastor que até briga. Estou te mandando o crente fulano de tal, que quer ir para aí. Aí o outro diz assim, não, fica com ele aí mesmo. E já conhece a fama. Crente que não serve para nada. Você tem que servir para alguma coisa, irmão. Você é uma peça importante no corpo de Cristo. Deus conta com você. E a primeira coisa que você tem que fazer é por você mesmo. Resistir ao pecado. Persevere na luta contra o pecado. Melhore sua vida com Deus. E aí uma igreja sem poder, uma igreja que negocia com o pecado, uma igreja conivente com o pecado, porque nesse áudio que eu falei para os irmãos, que eu assisti, do pastor Paulo Júnior, mostrava umas cenas que eu fiquei pensando assim, isso aconteceu dentro de uma igreja. As irmãs dançando, aquele, sabe, pancadão, as irmãs dançando o pancadão com aquelas roupitas, dentro de uma igreja. As irmãs dançando com, sabe, essas danças das irmãs do Ministério de Dança, né? Mas sem uma proteção por baixo.
Dá para ver tudo, né? O vídeo teve que colocar até teve que embaçar a cena para não passar a coisa. Você fica pensando, o que está acontecendo com a igreja? Uma igreja conivente com o pecado, complacente com o pecado, o que acontece? Deus se afasta, meu irmão. Deus não se manifesta ali. Aí às vezes as pessoas ficam se questionando, mas Senhor, por que que isso está acontecendo? Mas Deus, por que que o Senhor não operou o teu milagre? Mas Deus, por que o Senhor não entrou com a tua providência? Mas Deus, cadê os teus milagres? A igreja tem que resistir ao pecado, meu irmão. Se quiser agradar a Deus, tem que resistir ao pecado. E é interessante que a falta de milagres na igreja, ao invés de levar o povo ao arrependimento, leva o povo a construir teologias que tentem justificar tal coisa. É porque Deus não age mais hoje como ele agia antigamente. Tem gente que acredita que os dons sobrenaturais do Espírito cessaram com a morte dos apóstolos, que são chamados os cessacionistas. E sempre que eu encontro alguém que crê dessa forma, eu digo, me mostra isso nas Escrituras, por favor. Teologias que ensinam que demônios não existem. Que eu falei para vocês no domingo passado de teologia liberal, que eu poderia dar aqui uma aula sobre teologia liberal para os irmãos. Uma das peripécias das teologias liberais é não acreditar na existência de demônios, não acredita na existência do diabo. Aí você fica pensando assim, bom, por que eles não acreditam na existência de demônios e por que não acreditam também em milagres? Eu li um livro uma vez que diz assim, o título do livro, eu tinha que ler o livro para fazer um resumo para o professor. O título do livro era O que é milagre na Bíblia. Quando eu acabei de ler aquele livro, eu disse, o título desse livro está errado. Ele tinha que estar escrito, o que não é milagre na Bíblia. É o tipo de livro que quando você acaba de ler, você tem que tacar fogo, porque nem dá para os outros, você pode. Porque aquilo que não presta para você, também não presta para o outro. Mas por que existem teologias que não creem na existência do diabo, não acreditam na existência de Satanás e seus demônios, não acreditam em milagres? Por quê? Por quê? Porque milagres nessas igrejas não acontecem. Porque manifestação demoníaca nessas igrejas não acontecem. Então o camarada cria teologia. Demônio não existe. Nunca vi uma pessoa endemoniada. Nunca viu um milagre diante de seus próprios olhos. Nunca viu. Irmão, eu estava me lembrando outro dia, há muito tempo atrás, porque eu nunca fui, e graças a Deus por isso, eu nunca fui daquele crente lustra móvel. Eu me lembrei agora de uma outra história dentro da outra história. Um irmão que falava para mim assim, quando eu era pastor, recém-formado, ele dizia assim para mim, pastor, o meu ministério é o seguinte, o senhor sabe aqueles 40 centímetros que tem no banco da igreja onde eu sento? Ele sempre sentava no mesmo lugar, era um dos primeiros bancos da igreja, sempre sentava no mesmo lugar. Ele dizia, o senhor sabe aquele lugar onde eu sento? Aqueles 40 centímetros que tem aquele banco? Eu falei assim, sei. Ele dizia assim, o meu ministério é limpar aquele banco, aqueles 40 centímetros todo domingo. Esse é o meu ministério. Eu nunca fui, graças a Deus, eu nunca fui desse crente. Crente lustra-banco. Então, lá na minha juventude, ainda eu lembro de uma vez, eu estava participando de uma equipe de evangelização, a equipe se chamava Maravilhas do Poder de Deus. Era uma equipe de jovens que foi
evangelizar no primeiro Rock in Rio, 1985. Quem nem era nascido, levanta a mão. Que é isso, gente? Vera Alice não era nascida, não? 1980. Um monte de gente aí que não sabe nem a idade mais que tem. Eu não pode dizer a idade, né? Tá certo. Agora só a vacina que está. Só a vacina agora que está condenando, né? A vacina está dizendo da idade de todo mundo. Fui evangelizar em 1985. Equipe Maravilhas do Poder de Deus. Um dia a gente estava evangelizando lá em Seropédica. E aí um pregador, ele pregando a palavra, e lá no meio, no final da mensagem dele, ele fez o apelo. E aí quando ele fez o apelo, foi lá na frente, o primeiro que foi lá na frente foi um bêbado. Sempre tem um bêbado para dar um apoio, porque quando chega o primeiro, o segundo se anima, né? Então, chegou logo o bebão. Aí o pregador falou assim: os conselheiros, por favor, venham à frente. Aí eu fui e cheguei perto do bêbado. Sabe quando você sente aquele cheiro que só o cheiro já te faz? O camarada estava bêbado, não, ele estava trêbado. Aí eu cheguei perto dele, e aí o pregador falou assim: eu creio que esse homem aqui, Deus pode curá-lo da bebedeira hoje. Aí eu falei: eu também creio. Aí ele disse: eu creio que Deus pode curar esse homem da bebedeira agora. Eu falei: agora? O camarada estava que não aguentava ficar em pé, meu irmão. A gente tinha que ficar ali segurando ele, porque ele estava sentado. Quando ele foi à frente, ele estava sentado. Agora na frente ele ficava ventando. A gente ficava segurando ele ali. O camarada disse assim: eu creio. E eu, como um bom crente tradicional, fiquei: agora? Pode ser mais tarde, não? E ele falou: quem crê comigo? Aí tem sempre aquele povo, né, que fala: amém. Às vezes a gente diz amém, logo depois tem que pedir perdão a Deus pela mentira. E o homem fez a oração por ele. Eu vou orar aqui. O homem orou. Irmão, acho que foi o primeiro milagre que eu vi na minha vida. Quando acabou a oração, o cara estava bonzinho da cachaça. Interessante o seguinte: o bafo da cachaça não saiu, não. Mas ele ficou bonzinho. Ele já não ventava mais. Ele já não falava mais enrolado. Parece que Deus não tirou o bafo da cachaça para comprovar. Ó, não foi visão tua, não. Ele estava bêbado mesmo. O camarada deu o endereço da casa dele. Eu fiquei assim: não acredito que eu estou vendo. Aí eu virei para outra pessoa que estava comigo, o outro conselheiro, e falei assim: ele não estava bêbado? Aí outra pessoa falou assim: estava. Então, irmão, a igreja é essa que faz a obra no poder do Espírito. Não pode ser diferente, não. Mas se essas coisas não acontecem, ou se a pessoa nunca vê esse tipo de coisa acontecer na igreja, ela vai crer em teologias desse tipo. Não, Deus cura o quê? Que milagre o quê? Que demônio o quê? E vai criando teologia em cima disso. Essas são algumas das
consequências do conchavo com o pecado, da igreja estar ali se relacionando com o pecado. Poucas conversões genuínas é outra consequência. Irmão, é um entra e sai da igreja. É um entra e sai. A pessoa entra aqui mesmo na nossa igreja. Já teve gente aqui que foi batizado, no dia que foi batizado, não sei o que aconteceu, ela foi, até o batismo ela estava tudo muito bem. Quando ela foi batizada, saiu da igreja, nunca mais voltou. Para onde foi, eu não sei. Então, irmãos, infelizmente, hoje nós temos muitos que se convertem, entre aspas, e por isso tem um prazo de validade. Crente válido até. Olha o que a palavra do Senhor diz em Isaías 59, 1 e 2, a respeito do pecado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Você conhece esse texto. Isaías 59, versículos 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, ou de vós, para que vos não ouça. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impede que Ele vos ouça. É o que infelizmente está acontecendo. Agora, meu irmão, uma vida de excelência é aquela que persevera contra o pecado. Você quer ter uma vida de excelência com Deus, irmão? Sim ou não? Você quer ter realmente uma vida de excelência com Deus? Afaste-se do pecado. Persevere na luta contra o pecado. Volto a falar. Não persevere apenas contra o pecado propriamente dito, mas também contra o caminho que nos leva a pecar. Sabe, tem gente que ela vai abrindo concessões, ela abre uma fresta. Irmão, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo não precisa que você abra uma porta, basta uma fresta. Amém? Basta uma fresta. Ele só precisa de uma fresta. Você abrir uma fresta, ele mete uma cunha ali. Aí ele vai com o martelo e bate. E aí vai abrindo. E geralmente é assim, ninguém escancara a porta da noite para o dia. Vai aos poucos. Vai acontecendo aos poucos. A pessoa começa ali, ela é crente em Jesus. A vida dela é só para Deus. Ela ouve as músicas e louva ao Senhor, mas de repente ela começa a ouvir outras músicas. De repente ela começa a se interessar mais por outras músicas. Olha, a música, irmão, é um instrumento maravilhoso para comunicar o Evangelho, para ensinar doutrina. Martinho Lutero que o diga, com a Reforma Protestante, Martinho Lutero utilizou muito hinos, músicas, para ensinar doutrina, para ensinar Bíblia para o povo. Mas a música também é muito usada por Satanás. A música, sabe, no mundo é um instrumento na mão do diabo, que é uma coisa terrível. E às vezes a pessoa se deixa levar, né? Então, se ela antigamente cantava só músicas de louvor a Deus, agora ela canta música de louvor a Deus e canta outras músicas também que ela acha que não tem nada demais. Daqui a pouco ela está achando, sabe, que as músicas que são feitas para Deus são músicas de baixa qualidade e ela prefere ouvir mais estes outros que cantam melhor. Ai, que voz que tem.
aquela cantora de cabelo comprido que diz que... Ah, interessante que quando você ouve uma música, eu não estou dizendo aqui que ouvir é pecado, porque se eu dissesse isso, quando passa aquele carro da pamonha lá na tua porta, tu tinha que botar a mão no ouvido. Passa lá? Pamonha, passa? E a galinha chorou, passa também? Aquela musiquinha. Toca lá também? Toca? Hein? Meu irmão. Se ouvir música do mundo fosse pecado, você tinha que fazer assim. O vizinho está tocando lá as músicas lá de todo mundo lá, do interesse dele. Você está aqui do lado, você está ouvindo. Você pode fazer o quê? Mas de repente você começa a ser atraído por essas músicas. E de repente você já vai atrás delas. Agora não são mais elas que estão indo até você, você que está indo até elas. E daqui a pouco você não canta mais louvor para Deus, você só ouve debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Rapaz, antes de eu conhecer a história dessa música, eu jurava que era um homem cantando para uma mulher. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Eu pensei que era um homem cantando para uma mulher com cabelo encaracolado. Essa música foi feita pelo Roberto Carlos para o Caetano Veloso, quando o Caetano Veloso foi exilado. Então, às vezes você ouve uma música pensando uma coisa e ela está dizendo outra. Não é? Aí a pessoa agora, especialmente o jovem, que está ouvindo essas músicas do mundo, ele pensa assim, bom, se eu posso ouvir aqui na minha casa, e esse cantor aqui agora vai vir aqui na Mocidade Independente cantar, por que eu não posso ir lá ouvir? Se eu posso ouvir aqui, por que eu também não posso ouvir lá? Eu gosto tanto desse cantor. Aí eu vou lá. Onde que eu compro o ingresso? Aí ele vai lá. Mas só tem domingo. Mais uma vez só, perdeu o culto? Todo domingo eu estou na igreja? Quer dizer, nem todo domingo, eu vou mais no dia de ceia, mas... E pior que isso é dia da ceia, hein? Mais uma ceiazinha só? Afinal de contas, todo domingo tem ceia. Você percebe? Um jovem dessa igreja aqui, instrumentista, uma vez marcou um gabinete comigo, para falar comigo. Só, não esqueça que eu estou aqui há 21 anos atrás, há 21 anos. Esse jovem veio conversar comigo e o argumento dele era esse: pastor, para eu tocar melhor, eu preciso conhecer essas músicas do mundo, porque os instrumentistas do mundo são melhores do que os instrumentistas da igreja, que tocam para Deus. Eu falei, Você sabe quem foi o primeiro músico? Está na Bíblia. Você sabe onde é que a música começou? No céu. E comecei a conversar com ele, tentar tirar isso da cabeça dele e tal, não adiantou, porque é o seguinte, tem gente que vai conversar contigo, mas ele já tem a resposta, ele só quer o seguinte: se você me apoiar, amém. Mais força para mim. Se você não me apoiar, eu vou buscar apoio em outro que eu vou encontrar.
Para resumir a história, esse jovem hoje está no mundo. É assim, meu irmão. Começa assim. Deixa eu te dizer uma coisa, você que é pai, você que é mãe, preste atenção no que o seu filho está ouvindo. Amém? Atenção no que seu filho está ouvindo. Cuidado. Seu filho com o celular o tempo todo longe de você. Tem pai e mãe que são uns patinhos. Você não sabe o que seu filho está ouvindo, o que ele está assistindo. Isso é um termômetro. Como agir no tempo do fim? Sexto lugar, persevere na prática da bondade. Vamos repetir? Persevere na prática da bondade. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade. Eu e você temos que nos revestirmos de bondade. Agora, só tem uma coisa, o ser humano, ele não é bom em si mesmo. O ser humano não é bom. Eu tenho uma notícia não muito boa para dar para você. Você não é bom. Você não é bom. Mas não sou eu que digo isso, é a palavra do Senhor. O próprio Jesus, está escrito lá em Marcos capítulo 10, versículo 18, que um jovem chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse assim: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Aí alguém poderia ler esse texto e dizer assim: bom, mas então Jesus está dizendo que ele não é Deus? Não, Jesus queria saber se ele ia fazer um gol de bicicleta. Porque só faltava esse jovem chegar para Jesus e dizer assim: é isso mesmo que eu estou falando, o Senhor é Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus ia dizer: bem-aventurado és, jovem, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Hã? Mas o jovem ficou assim. Jesus estava dizendo: bom é só Deus. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Com isso, Jesus está dizendo o quê? Que nós somos maus. Ele disse: se vós que sois maus. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13, a segunda parte desse versículo, ele diz assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Com isso que Jesus está dizendo para nós? Que a bondade vem de quem? A bondade vem do Espírito de Deus. Em nós mesmos, irmãos, nós não temos bondade residente. Nós não temos, lamentavelmente. Depois que o pecado entrou no mundo, a bondade não permaneceu mais em nós. Então, em comparação com Deus, nós não somos bons, nós somos maus. Lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. É fruto do Espírito. Eu e você não produzimos bondade. Por isso precisamos ser cheios do Espírito. É Ele quem nos torna capazes de atos de bondade. Irmãos, quando nós estudamos a história,
a gente descobre, por exemplo, essa questão de epidemias. Isso é antigo, viu, irmãos? É antigo, mas com certeza daqui para frente a coisa vai piorar. Apesar do avanço da medicina, da ciência, da tecnologia, pode se preparar. Mas lá em 165 depois de Cristo, portanto, em plena era cristã, a igreja estava se expandindo pelo mundo e aconteceu uma praga no Império Romano. O que aconteceu? Salve-se quem puder. Os médicos foram os primeiros a sumir para suas casas de campo, para longe. Os sacerdotes da religião romana saíram, foram para longe, abandonaram o povo. E quem foi que socorreu as pessoas? A igreja. A igreja. E isso fez com que as pessoas pudessem olhar para a igreja com outros olhos. Elas começaram a abandonar as religiões delas, porque elas começaram a ver que havia bondade nos cristãos. Eu e você temos que perseverar na bondade, meu irmão. Não é algo que nós produzimos. Se você ainda tem alguma dúvida de que você... Porque tem gente que é teimoso, né, irmão? Se você ainda tem alguma dúvida de que você não é bom, você pode me acompanhar, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Mateus 5, 38 a 42, e veja se você é bom. Olha o que diz lá. Ouvistes que foi dito? Jesus falando. Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Seja sincero, irmão. Você consegue fazer isso? Seja sincero. Hein? Quem dá uma bufetada em você, você dá logo o outro lado para ele bater também? É assim que a gente vive? Hã? Teve um camarada que era lutador de artes marciais, faixa preta, e ele era brigão. E aí, aqueles amigos, ou melhor, inimigos, que souberam da conversão dele, foram lá tirar onda. Agora eu quero ver se se converteu mesmo. Se converteu? Vamos tirar a prova dos 9. Aí, pá, bateu no rosto dele. Aí ele foi... você lembra que está escrito na Bíblia, hein? Que você tem que virar outra face, hein? Aí ele, com muito custo, em obediência, virou o outro rosto, a outra face. Aí virou, aí o cara, pá, do outro lado. Aí ele se afastou, estava de paletó pregando, entregando folheto, deixou a Bíblia lá, tirou o paletó, e aí virou para o cara e disse assim: só tem uma coisa, a Bíblia não fala mais o que vai acontecer depois. Pensa numa coça. Ei, irmão? E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica. Quando alguém te assalta, te leva alguma coisa de você fala para ele levar mais. Ele esqueceu. Peraí, você esqueceu o meu celular. Leva. Hein? Fala sério. E por um acaso, o seu... Antigamente era trombadinha, agora é menor infrator. Ninguém pode ser ofendido hoje, né? Ninguém pode ser ofendido. Tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você, dependendo do que você fala hoje até trabalhar da cadeia, meu irmão. Não precisa falar mais nada, né? E aí,
Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede. Todo mundo que te pede alguma coisa, você dá, irmão? Todo mundo que pede alguma coisa emprestada, você dá. Então, quando você olha para as Escrituras, qual é a conclusão que você chega? Eu sou um Zé Ruela. Eu não consigo cumprir o que está escrito na Bíblia. Ainda mais aquela pessoa que toda vez que te liga, meu irmão, é para pedir alguma coisa. Conhece essa gente? Não. Toda vez que você olha para o celular assim, deu ruim. Nunca é para te dar uma boa notícia, é sempre para pedir alguma coisa. Então, meu irmão, a gente lê o Sermão do Monte, exercício para essa semana, leia o Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Leia o Sermão do Monte, compara com a sua vida e veja como é que eu e você precisamos do Espírito de Deus para exercer a bondade, para perseverar na bondade. Mas é isso que nós temos que fazer como filhos de Deus, para que as pessoas possam nos ver e glorificar a quem? A Bíblia diz assim, olha, para que vejam as suas boas obras e façam o quê? Te aplaudam. É isso? Para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai que está nos céus. Por quê? Porque essa obra não vem de nós. Essa obra não é nossa. A gente está fazendo por Deus. A gente está fazendo porque é Deus que está nos ensinando. A gente está fazendo porque é Deus que está nos motivando através do seu Espírito. E por isso Ele tem que receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Então, meu irmão, como agir no tempo do fim? 5º lugar, perseverar na luta contra o pecado. 6º lugar, perseverar na prática da bondade. Você que ligou a TV agora, ou que abriu agora na internet, está dizendo assim, 5º lugar e 6º lugar? Quais são os outros? Vê domingo passado, tá, irmão? Domingo passado, 4 pontos. Essa vez agora, 2 pontos. Perseverar na luta contra o pecado. Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. E perseverar na prática da bondade. Não pense que o pecado é apenas aqueles atos escandalosos como assassinato, estupro, roubo, etc. Desvie-se do caminho do pecado. Mantenha-se longe do caminho, da porta que te leva ao pecado. Outra coisa, não pense que a bondade é apenas aquelas grandes ações em favor dos moribundos. Eu queria tanto fazer o bem, mas eu precisava de dinheiro, eu não tenho dinheiro. Meu irmão, você não precisa ter dinheiro para fazer o bem, não. Você podia até doar uma peça de roupa sua para quem está sem roupa na rua. Você podia dar um tênis seu, afinal de contas você não tem tantos pés assim. Você podia dar um sapato seu para alguém que está sem sapato. Lembrei agora daquela história daquela esposa que virou para o marido e falou para ele assim, ai bem, eu estou com tanta vontade de dar minha roupa para as pessoas, sabe, eu estou pensando em comprar roupas novas e eu estou pensando em dar essas roupas para as pessoas que estão passando fome. Aí o marido virou para ela e falou assim, querida, ninguém que está passando fome cabe nas tuas roupas. Chamou a mulher de balofa, né? Deu um problema danado. Mas você podia escolher uma roupinha lá? Roupinha não, uma roupa. Né? Uma roupa decente. Né? Dá para alguém. Olha, tem uma irmã aqui da nossa igreja, a Vânia. Ela nem me autorizou a falar isso, mas eu me lembrei aqui agora. Ela está fazendo uma coisa linda. Ela pega alguns mantimentos e coloca dentro do carro dela. E quando ela para no sinal,
E eu sei que não é só ela que está fazendo isso, não. Tem outras pessoas fazendo a mesma coisa. E quando para no sinal, tem sempre alguém pedindo alguma coisa no sinal, não é verdade? Tem gente levantando uma plaquinha assim, dizendo, estou com fome. Né? Então, ela já está com os mantimentos ali dentro do carro, ela já pega 1 quilo e doa. A cada pessoa que pede. É uma prática de bondade, compaixão. E é assim que a gente tem que ser conhecido, irmão. E na hora da glória, não é nossa, é de Deus. Amém, irmão? Quando vem uma ideia boa para ajudar alguém, pode ter certeza, não está vindo de você. Também não está vindo do diabo. Uma vez um irmão falou assim para mim, pastor, ele veio me contar uma história, disse assim, eu não dormi a noite com um negócio dentro de mim, dizendo que eu tinha que dar um dinheiro para fulano, que está com uma dívida e precisando desse dinheiro. E eu fiquei rolando na cama, mas será que isso é de Deus? Será que é de Deus? Ele falando comigo, será que é de Deus? Eu falei, meu irmão, olha só, do diabo eu tenho certeza que não é. Que o diabo não vai tocar em ninguém para dar dinheiro para o outro que está precisando, a não ser que seja para tomar cachaça. Se Deus tocar no teu coração, ou se vier um pensamento, um sentimento, algo dentro de você, eu preciso dar isso aqui para fulano, é Deus mesmo. Você não é bom, eu não sou bom, nós não somos bons por natureza, mas o Espírito de Deus está em nós e Ele produz bondade em nós. Então, se Deus mandou, dê. Até aquela pessoa assim, mas ele nem está precisando. Mas se Deus mandou dar, meu irmão, dê. Né? Aquela pessoa que vive te pedindo emprestado aquela coisa que ela não compra nunca. Faça uma bondade escancarada. Só assim você não passa mais raiva. Fulano. Tem daquele? Tem daquele na tua vida também, não? Hã? Aquele que chega e diz assim, você pode me emprestar a máquina de furar? A máquina de furar fica mais na casa dele que na tua. Hein? Aquela que irmã, eu estou querendo, você pode me emprestar a batedeira? Ela já te pediu tanto a batedeira que ela já nem pede mais a tua, ela já diz assim, a nossa batedeira. Irritante. Dá a batedeira. Quando você. Mas não faz com raiva, não, irmão. Ora antes. Ora antes. Quando ela for lá pedir a batedeira, você diz assim: ó, não precisa devolver, não, tá? É tua. Aí você comprou outra batedeira para você. Ou então, se quiser ser mais crente ainda, aí você vai abafar, os anjos vão te aplaudir. Você compra uma nova, dá para ela, e continua com a tua usada. Aí os anjos vão dizer, ô glória. Crente tem que ser diferente, não tem, irmão? Tem que ser diferente. A bondade é produto de Deus em nós. A bondade é produzida. Eu e você, apesar de tudo de ruim que tem à nossa volta, nós temos que perseverar contra o pecado e perseverar na bondade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Oh, glória a Deus.